No vídeo de hoje eu vou te explicar um checklist completo para que você comece ou aprimore a sua prescrição de formulados. Então vamos lá, se você não é inscrito no canal aqui da Escola do Nutricionista, se inscreva, ative as notificações para que toda quarta-feira, quando um vídeo novo ir para o ar, você receba ele na hora em que ele for postado. Então vamos lá. A primeira coisa é a capacitação, tá? É muito comum, eu ouço muitos nutricionistas falarem que tem muita vontade de fazer prescrição de manipulados, de todos os tipos, mas que não tem segurança suficiente para fazer isso. Tem muita vontade, mas não se sente seguro. E uma coisa muito importante que vai te dar base para essa segurança é a capacitação, sem dúvida nenhuma. A gente nunca, jamais deve fazer uma prescrição como essa, como parte de um planejamento nutricional, baseada no achismo. Jamais. Ou então no que viu um colega prescrever, ou em um material que uma farmácia de manipulação te entregou com sugestões, com modelos prontos de formulações. A gente pode, deve até utilizar essas sugestões realmente como sugestões, mas não necessariamente você vai copiar exatamente igual a esse modelo, a essa sugestão que a farmácia está te dando. Então, se você está fazendo isso, para agora e reveja, busque a capacitação, busque identificar de todos os ativos que você pretende ou que você já prescreve, qual aquele grupo que você se sente mais inseguro. Então, vitaminas, minerais, fitoterápicos, algum composto bioativo específico, vai buscar estudar, ler, busque boas bases na literatura, inclusive lá no meu Instagram, Escola do Nutricionista Oficial, você vai encontrar em um dos destaques livros. São sugestões de livros que eu dou para vários pontos importantes da prática clínica nossa. E dentre essas sugestões de livros, tem uma recomendação lá fantástica, que inclusive é a que eu utilizei desde que eu fiz a pós em nutrição funcional e utilizo até hoje, sobre a orientação para que vocês tenham segurança na prescrição de manipulados, tá? Então vai lá nos destaques do Instagram, eu posso até colocar aqui na descrição também quais são esses livros melhores. Busque essa referência básica para você entender, principalmente, conhecer cada fitoquímico, cada nutriente, cada aminoácido, para que conhecendo cada um isoladamente, você se sinta à vontade, se sinta seguro para poder fazer essa prescrição desses nutrientes combinados. Então, o primeiro ponto aqui é se capacitar. Pós-graduações, cursos de extensão, tá? Todo esse tipo de base é importante. Segundo ponto, a combinação certa dos ativos. Então, a prescrição de manipulados não é algo aleatório, que a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça de acordo com as queixas do paciente. Até porque, como existe uma sinergia entre esses nutrientes, né? E na busca desse equilíbrio, dessa homeostase, o nosso corpo ele vai utilizar diferentes nutrientes, diferentes fitoquímicos, de forma harmônica, combinados entre si, para potencializarem uma determinada função. O que é que eu estou querendo dizer com isso? 2 micronutrientes juntos, por exemplo, na dose certa, na proporção correta, eles vão naturalmente potencializar a ação do outro. Então é importante que você investigue através de uma boa anamnese, de um inquérito alimentar detalhado, conhecer a rotina alimentar desse paciente, conhecer os fatores ambientais e do estilo de vida que podem comprometer tanto a ingestão quanto a biodisponibilidade de tudo que ele gere, porque a partir dessa visão geral a gente vai entender de fato qual ou quais micronutrientes ou fitoquímicos que ele realmente precisa. E muitas vezes não há necessidade de prescrever de tudo, porque se eu entendo que existe essa sinergia entre os micronutrientes e fitoquímicos e etc., eu vou entender que muitas vezes oferecendo um na dose correta, eu já vou conseguir suprir de repente duas necessidades, que apesar de serem distintas, né, dentro do raciocínio clínico, dentro da compreensão ali da teia das interrelações, a gente consegue identificar que são duas alterações distintas, porém elas se complementam de alguma forma. E por conta disso, a oferta desse micronutriente, ou mais de um apenas, vai ser mais do que suficiente para suprir essas duas deficiências, tá? Então, básico, gente, entender fisiopatologia é outro ponto também. Então, quando a gente fala em prescrição de formulação, de manipulados, não é estudar só isso. A gente tem que entender, conhecer o organismo para o qual a gente vai
fazer essa prescrição. Por isso é tão fundamental a fisiologia, a histologia, a anatomia, a bioquímica, assim, e a fisiopatologia para você entender o mecanismo daquela alteração, tá? E daí você saber exatamente qual combinação personalizada você vai indicar para suprir todas aquelas necessidades. E lembrando também que essas combinações, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Como assim? A gente sabe que existem ações nos micronutrientes, principalmente, que inibem a biodisponibilidade de outros. Então, muitas vezes, algumas interações, se você coloca principalmente no mesmo formulado, tá? Aqueles nutrientes, eles podem interagir negativamente na absorção do outro, impedindo, dificultando essa biodisponibilidade. Então, por isso a importância, principalmente quando a gente está falando em minerais, que eles estejam quelados. É uma forma de apresentação desse mineral para que a gente garanta que ele vai ser realmente absorvido de forma integral, né, no máximo possível, sem interferir na absorção de outros minerais. Então, é importante que os minerais estejam nessa forma quelada para favorecer esse processo de absorção, porque de nada adianta a fórmula estar completa, com tudo que a gente possa colocar de melhor para aquela necessidade, mas no final das contas aquilo não vai ser absorvido. Então não adianta nada, vai ser um custo que o paciente vai ter, tá? Que não vai gerar resultado nenhum. E para a gente também, a gente não vai ter o resultado esperado para aquela demanda, tá? Terceira coisa, conhecer cada ativo. Então é muito importante. Lá nas referências dos destaques do Instagram, eu coloco, e vou colocar aqui na descrição também, um livro que ele fala justamente dessa biodisponibilidade. E ele vai a fundo em cada micronutriente, tá? Falando a respeito da sua indicação, interações, toxicidade, deficiência, dosagem de acordo com as DRIs. Então, toda essa parte detalhada é importante que vocês conheçam. E, obviamente, você tem que primeiro conhecer cada nutriente isoladamente. Todo o aspecto dele geral, você precisa conhecer de cada um. Depois que você compreender cada um isoladamente, aí sim você vai começar a raciocinar para compreender que deve existir essa interação e de que forma ela deve acontecer. Porque é a partir dessa compreensão que você vai começar a utilizar, né, esses ativos dentro da formulação, combinados, e de que forma eles estarão combinados para que o paciente utilize e possa extrair o máximo de benefício possível, né, desse manipulado. Então, conhecer todos esses aspectos, nesse livro eu vou destacar esse ponto aí desse checklist, tá? Com relação às formas de apresentação, aí a gente já vai para uma parte bem mais específica, né, e super importante, que de que forma, qual a forma de apresentação desse manipulado. Então, a gente sabe que existe a fórmula de cápsulas, né, em cápsulas, que é a mais comum, mais utilizada, mas precisamos atentar para certas particularidades do nosso paciente, como, por exemplo, intolerância ao consumo de cápsulas. Muitas vezes, a depender da quantidade de ativos que tem naquela formulação, a quantidade de cápsulas por dose vai ficar muito grande. Então, mesmo que a gente fracione em 2 horários aquela dose total do dia, pode ser que fique mais de 2 cápsulas por vez. E isso, para muita gente, é tranquilo, a pessoa ingere com líquido, ela não tem problema, mas tem pessoas que têm intolerância a essa ingestão de cápsulas, principalmente se esse paciente já tem uso de medicações alopáticas, se o médico dele prescreveu para hipertensão, para o diabetes, enfim, são patologias, né, essas patologias crônicas, que sempre é muito comum que o paciente já venha para nós utilizando alguma medicação para a patologia dele. E aí, como a gente vai tratar, vai fazer essa abordagem nutricional, indicando os ativos, os micronutrientes que possam ser coadjuvantes naquele tratamento, né, da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, etc., a gente tem que pensar também nesse sentido. Quantas medicações o paciente já usa, quantas cápsulas ele já está ingerindo por dia, quais os horários, para que a gente possa também colocar em horários talvez distintos, né, para não sobrecarregar muito aquele horário com muita cápsula. E também cogitar a possibilidade de fazer essa prescrição em uma outra apresentação que não seja cápsula. Então, daí a gente tem xaropes, tem as balas mastigáveis, né, que depende muito do ativo que vai estar sendo veiculado, porque tem a questão do sabor. Tem os sachês, que são o próprio conteúdo das cápsulas, porém armazenados em sachês individuais, para que o paciente possa diluir na água ou no suco. E aí eu abro um parêntese aqui que eu considero muito importante, na hora que a gente faz prescrição, tanto em cápsula quanto em sachê, colocar como observação que essa cápsula não deve ter corantes, porque a gente sabe que esses corantes,
de uma maneira geral, eles são xenobióticos. Então, por menor que seja essa cápsula, mas aquele corante artificial, ele não vai ser interessante nesse tratamento, porque a gente está focando ali em uma alimentação mais in natura, menos alergênica, né? Inibindo a exposição desse paciente a xenobióticos, então de nada vai adiantar você organizar tudo no plano alimentar e a formulação ela ter corante artificial. Outra coisa importante também é, na hora da prescrição por sachê, sinalizar também que você não quer corantes, né, naquele pozinho do sachê. E você pode, inclusive, a depender do caso, se for uma formulação que tem muitos minerais, que dá um sabor um pouco ruim para esse sachê, considerando que ele vai ser dissolvido na água ou no suco, você pode sugerir a utilização de algum flavorizante. E aí vai ficar muito a critério do paciente, né? Considerando também que esse flavorizante ele não deixa de ser um xenobiótico, mas no caso de uma prescrição em sachê, como eu falei, se tiver metais na composição, minerais, desculpa, ele vai deixar um sabor residual, metálico, que talvez não seja tão agradável, diferente da cápsula que o paciente vai ingerir, né? E ela vai passar por todo o processamento do estômago, ele não vai sentir o sabor. Mas no momento que ele dissolve na água, no suco, ingere esse sabor, ele vai perceber. Então, se tiver, por exemplo, ferro na composição, zinco, não vai ficar um sabor muito legal. Então, neste último caso, você pode indicar a inclusão aí de um flavorizante, limão, tangerina, algum sabor que consiga mascarar aquele sabor metálico dos ativos, tá? Em forma de shake, de gomas, como eu já falei, de tinturas. Então, são diversas as formas de apresentação que a gente pode sugerir para diversificar um pouco das cápsulas, mas é óbvio, essa diversificação tem que ser indicada se houver realmente necessidade. Então, cada caso é um caso, tá? Para crianças, por exemplo, é muito comum utilizar as balinhas mastigáveis em formato de jujuba, claro, sem corante, sem açúcar, mas é um formato em que a criança consegue ingerir porque ela pode mastigar, né? E aí deglutir com mais facilidade quando a gente está comparando aí com cápsulas. Então, tudo vai depender de cada caso, tá? Você tem que avaliar com muito cuidado, de forma muito individual, para perceber de fato de que forma o seu paciente vai aceitar, vai tolerar melhor essa prescrição. Porque o mais importante no final das contas é que ele realmente utilize, aproveite, utilize aquela prescrição no período que foi proposto, sei lá, de 30 dias ou 60 dias, diariamente, para que a gente possa, né, ao final desse período, reavaliar esse paciente e perceber até que ponto ele teve melhoras daquele quadro clínico anterior, considerando a utilização dessa formulação manipulada que nós prescrevemos. Então, é muitíssimo importante a adesão. Se o paciente não tem adesão, o nosso trabalho vai todo por água abaixo. E parte dessa adesão depende de nós, através dessa prescrição desses manipulados sendo veiculados de forma correta. E para fechar, o mais importante, né, que eu reforço aí essa questão da personalização dessa prescrição, é óbvio, gente, fazer uma boa anamnese, um inquérito alimentar bem detalhado, solicitar exames bioquímicos ou interpretar os exames que o paciente já traz. Em conjunto, quando a gente avalia tudo isso, além da avaliação do diagnóstico clínico que o paciente tem, que ele apresenta, aí sim você vai conseguir tanto montar um plano alimentar personalizado, adequado para a rotina, para o estilo de vida, para a condição financeira, para a rotina de trabalho, rotina familiar, tá? Desse paciente, associando esse plano alimentar personalizado à prescrição dos manipulados também de forma personalizada. Então, de nada adianta a prescrição de um manipulado fantástico, com ativos caros, tá? Que são realmente ideais e indicados para aquela situação clínica, ótimo, mas se isso não estiver associado a um plano alimentar personalizado que atenda a todas essas necessidades que eu acabei de citar, de nada adianta, porque o manipulado não vai fazer milagre. E isso é importante que nós nutricionistas temos essa compreensão, né? Muito importante que a gente entenda que o manipulado não vai fazer milagre, por melhor, por mais eficiente que seja aquele ativo, aqueles ativos, se o plano alimentar ele não estiver compatível adequadamente do ponto de vista nutricional, de adequação em todos os aspectos do que o paciente precisa, então não vai adiantar esse manipulado. É importante que a gente entenda isso e que a gente explique isso para o paciente, porque muitas vezes o paciente tem aquela empolgação inicial, né, em seguir, em utilizar os ativos, utilizar a formulação, mas negligencia um pouco o segmento ali do plano alimentar, deixando ele meio de lado, fazendo ali 50%, e ele tem que entender que é esse conjunto de ações, tá?
essa sinergia aí entre a mudança do estilo de vida, a adesão à dieta, a adesão à utilização dos manipulados, que vai, de fato, gerar o resultado final que ele tanto espera e que a gente também espera, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que essas informações ajudem vocês a estruturar melhor, independente se você já faz prescrição de manipulados ou se você nunca fez. Então, que esse vídeo, essas orientações desse checklist que eu te passei agora, possam te direcionar a melhorar cada vez mais as suas prescrições e que você possa, de fato, prescrever manipulados que sejam úteis, eficientes para os resultados que vocês esperam para os pacientes de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.